vida. Hoje eu quero trazer algumas palavras de esperança para você a partir do livro de Zacarias, capítulo 3, do verso 1 ao 4, em que a palavra do Senhor diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Essa visão de Zacarias é profundamente consoladora e poderosa para renovar a nossa esperança, porque revela-nos a realidade espiritual diária a que nós estamos sujeitos. O texto nos diz que quando Josué se apresenta diante do Senhor, e este, lembremos bem, não é o mesmo Josué, sucessor de Moisés. Este sucessor de Moisés já havia falecido há muito. Este aqui é Josué, o sacerdote, na época do retorno do exílio do povo de Deus. Quando Josué se apresenta diante do anjo do Senhor, ele se apresenta com vestes sujas. Isso simboliza o pecado no Antigo Testamento, a iniquidade. Satanás estava à direita do anjo do Senhor justamente para se opor a Josué. Ou seja, o diabo estava ali para acusar Josué pelo seu pecado. E é o que ele faz hoje. Satanás é o acusador. É aquele que se coloca diante de nós para nos humilhar em virtude do nosso pecado, que se coloca diante de nós para nos acusar por conta do nosso pecado, que sempre vai ficar lembrando-nos dos erros que cometemos, das falhas que tivemos, da iniquidade, da impiedade que muitas vezes nós nos sujeitamos por conta de nossas más escolhas e da natureza má do nosso coração. Entretanto, e aqui é a grande palavra de esperança da profecia para nós, o Senhor repreende Satanás. Ele impede que Satanás acuse Josué. Ele impede que Satanás levante a voz contra o profeta de Deus, ainda que Josué estivesse sujo, ainda que as vestes de Josué demonstrassem o seu pecado, a sua iniquidade. E o anjo do Senhor, de maneira extremamente graciosa, no verso 4 diz que as vestes sujas sejam tiradas de Josué, que o pecado seja apagado, que a transgressão seja removida, que as falhas sejam deixadas para trás e que então haja uma nova veste para Josué. O Senhor diz a Josué: eu tirei diante de você as suas iniquidades, os seus pecados, e eu te visto de vestes finas, de finos trajes. Sem dúvida alguma, temos aqui um vislumbre maravilhoso da bela doutrina que o apóstolo Paulo vai expor, especialmente em Romanos capítulo 5, a justificação pela fé, em que a bendita justiça do Filho de Deus, o único que tem vestes limpas, o único que tem perfeição em si, o único que não tem suas vestes manchadas pela iniquidade ou pecado, a justiça perfeita do Cristo de Deus que tira o pecado do mundo, é colocada sobre nós. Assim, quando o diabo tenta nos acusar, a palavra de Paulo ecoa no nosso coração, a palavra de Romanos 8, ele tentará nos acusar, mas Deus nos justifica. O Senhor nos justifica. Essa palavra deve trazer esperança ao meu e ao seu coração. Ainda que muitas vezes nos vejamos desanimados, porque lutamos contra certos pecados e muitas vezes perdemos as lutas. Tentamos acertar e muitas vezes erramos. Tentamos viver uma vida mais santa, mais próxima de Deus e muitas vezes caímos e falhamos. Nós podemos confiar que o Senhor nosso Deus impedirá toda a acusação de Satanás e nos cobre graciosa e generosamente de vestes limpas,
de vestes santas. Que você confie a sua vida integralmente a Jesus. Que reconheça que a sua sujeira só pode ser limpa pela santidade dele. Que as suas vestes sujas podem ser tiradas pelo Senhor e que pode te colocar vestes limpas, brancas como a neve, mostrando que a santidade dele, a justiça dele, a perfeição dele está sobre você. E quando Deus olha para você, ele vê as perfeições de Jesus e assim te chama de filho amado, como o chamou a Jesus. Que Deus abençoe você e que você tenha sempre esperança na justiça e na perfeição de Jesus.